abrir a nossa Bíblia em Números, capítulo 36. Nós vamos ler os primeiros versículos. Pedir que Deus nos abençoe nesse estudo dessa noite. Números, capítulo 36. Diz assim a palavra do Senhor. E chegaram os chefes dos pais da família de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes, chefes dos pais dos filhos de Israel, e disseram: O Senhor mandou a meu senhor que por sorte desse esta terra em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. E casando-se elas com alguns dos filhos das outras tribos, dos filhos de Israel, então a sua herança será diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo a que vierem a pertencer. Assim se tirará da sorte da nossa herança. Tá bom até aqui. Vamos orar, pedir que Deus fale com nós. Amado Senhor, nós hoje estamos aqui nos propondo, Senhor, nesta reunião de oração, continuar lendo a Bíblia, cada capítulo, um capítulo por quarta-feira. Pretendemos ler todo o Antigo Testamento. Nós queremos suplicar, Senhor Deus, que abençoe o nosso propósito. E hoje, quando estamos aqui diante deste capítulo, encerrando, Senhor, o livro de Números, nossas leituras e meditações, nós queremos suplicar, fale conosco, Senhor, que este capítulo seja compreensível para nós. E que hoje, na nossa situação aqui, Senhor, neste século XXI, nos tempos da nova aliança, nós possamos entender a mensagem para os nossos dias e seja aplicada a nós pelo Espírito Santo, sejamos edificados, Senhor. Nós pedimos assim, fale conosco, revele-se a nós, com perdão dos nossos pecados, para a sua glória santíssima, para o nosso bem, Senhor. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Olha, nós chegamos no último capítulo do livro de Números. Esses capítulos finais, Deus tem dado várias orientações para o povo, para eles, o que eles deveriam fazer a partir da terra prometida. Eles estão acima, estão no limite. Então, eles vão atravessar o Jordão e vai começar uma grande batalha deles tomando posse da terra. Então, Deus dá várias orientações para eles. E, junto com essas orientações, Deus dá também promessas. Só que tem um detalhe, né? Aqui nós estamos encerrando o livro de Números. Há alguns capítulos nós vimos que Deus diz para Moisés, olha, sobe ao monte e tu não vais atravessar o Jordão, mas tu vais ver a terra de longe. E Deus também naquele momento escolheu Josué. Essa história, ela vai ser concluída, vai acontecer isso verdadeiramente, o relato da morte de Moisés, no livro de Deuteronômio, no final do livro de Deuteronômio. Então, nós estamos vivendo esse momento aqui. Então, está tudo se concluindo, o povo está para atravessar e invadir a terra, Moisés vai morrer. Então, nós observamos que o povo está sendo fortalecido. Então, tanto na escolha do novo líder, como nas promessas e nas orientações, o povo está sendo fortalecido. E nós temos observado que, por vezes, Deus, então, dá a sua palavra, orientações, fortalecendo o povo, mas, por vezes, também essas pessoas manifestam fé, manifestam a confiança de que Deus verdadeiramente vai fazer isso. Aqui, nesse capítulo, último capítulo, e é interessante algumas coisas que vão ser ditas aqui, e nós podemos crer que está relacionada a exatamente o fato de ser o último capítulo, é um caso desses, quer dizer, nós temos aqui o chefe das famílias, filho de Maqui, filho de Manassés, como diz o primeiro versículo,
das famílias dos filhos de José, falaram diante de Moisés, por sorte, desta terra em herança aos filhos de Israel. E o meu Senhor foi a herança do nosso irmão, se desse a seus filhos. Eles vão lembrar de uma situação que foi decidida lá atrás, irmãos, ainda no capítulo 26, em que as moças, filhas de Zelofehad, ele ficou sem filhos, né? Essas moças, elas foram dizer para Moisés, colocar a situação, a herança, quem vai herdar as coisas que era? Não tem filhos para herdar. Ficaram só as moças, porque eram os homens que herdavam. Então, ali Deus orienta que, nesse caso, as filhas herdariam a herança do pai. Então, foi exatamente isso. Só que agora surge um problema. O problema é que, como estava dividida a terra, e Deus mesmo disse, vão ser divididas, Deus deu os limites da terra, Deus mandou dividir pelas tribos e de acordo com o tamanho das tribos proporcionalmente. Então, teria um problema. Por quê? Porque se essas moças, olha, ficou para as mulheres a terra de Zelofehad. Se essas moças casassem com homens, com rapazes de outras tribos, então o que ia acontecer? Como os homens, né, herdariam as terras e passariam as terras, essas terras que eram da tribo deles iriam passar para as outras tribos. E eu já estou até explicando aqui, né? Mas diz aqui no versículo 4, que vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança, eu acho que nós não lemos o 4, né? Mas eu vou ler agora com vocês. Bora ler do 1 ao 4, aí eu continuo explicando. Vamos ler. Diz assim: E chegaram os chefes dos pais da família de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes, chefes dos pais dos filhos de Israel. E disseram: O Senhor mandou a meu senhor que, por sorte, desse esta terra em herança aos filhos de Israel. E o meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofehad se desse às suas filhas. Casando-se elas com alguns dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança era diminuída, a herança dos nossos pais, e acrescentada a herança da tribo a quem vier a pertencer. Assim se tirará da sorte de nossa herança. Então, vocês estão entendendo o problema? Quer dizer, elas herdando, mas se elas se casam com outras tribos, homens de outras tribos, então essa herança passa para as outras tribos. E eles estão colocando aqui para Moisés, os chefes, né? Diz aqui o texto, o chefe dos pais da família de Gileade, filho de Maqui, o chefe dessa família, foram humildemente colocar essa situação diante de Moisés. E é interessante aqui, vejam, que eles falam muito claramente que Deus determinou todas essas coisas, tanto a distribuição da terra, como a herança para as filhas. Eles dizem no final do versículo 2: E a meu Senhor foi ordenado pelo Senhor, observem, Senhor com letra maiúscula, que se refere na nossa tradução a Moisés, e Senhor com letra maiúscula, todas as letras maiúsculas que se referem ao Senhor Deus, a Javé, que a herança de nosso irmão Zelofehad se desse a seus filhos. Então, eles são conscientes que Deus fez tudo isso. Nós devemos observar, então, que esses homens são homens de fé, são homens humildes, são homens que confiam na palavra de Deus, que reverenciam a Deus, a sua palavra, respeitam a sua palavra. Então, eles não estão aqui levando, irmãos, alguma coisa de rebeldia, mas colocando uma situação, um problema que devia ser resolvido, e que é claro que eles levam a Moisés, porque eles acreditam que Moisés é o mensageiro de Deus, é o profeta de Deus. Então, no final das contas, eles querem uma resposta não meramente de Moisés, mas do próprio Deus, para esse problema. Qual é o problema? O problema é que a herança vai passar de uma tribo que tem direito, que Deus tinha dado, para outra tribo, por causa se essas moças casassem com homens de outras tribos, né? Então, eu falei, aqui nós temos mais um exemplo de fé. Um exemplo de fé desses chefes das pais das famílias de Gileade. Fé em que sentido? Fé em que eles respeitam o que Deus fez,
humildemente vão colocar o problema diante do profeta do Senhor, esperando a palavra do Senhor, e fé também de que a herança vai ser dada. Olha, irmãos, nós estamos falando aqui em que apenas uma parte do povo, duas tribos, na verdade meia, né, receberam a herança aquém do Jordão, mas a maioria das tribos ainda tinha que passar o Jordão, tinha inimigos, eles tinham que vencer a guerra. Então eles falam assim, olha, o que vai acontecer com a nossa herança? Como se já tivesse a herança, porque, na verdade, eles têm fé, porque a pessoa de fé, ainda que não tenha acontecido, mas ela crê que Deus vai cumprir a sua promessa. E a fé também, como eu disse há pouquinho, está em que eles respeitam o que Deus já fez. Porque a fé, ela tanto espera o que Deus promete, como se submete ao que Deus tem ordenado. É fé. A fé não é rebelde e a fé não é também duvidosa quanto ao futuro, quanto àquilo que Deus tem prometido. Então, eles são homens de fé, por isso que eles levam nessa forma humilde, respeitosa e esperando a herança. Mas o que vai acontecer com a nossa herança? Né? Agora, vamos ver a resposta de Moisés, irmãos. A resposta de Moisés é uma resposta que mostra que esses homens estão falando corretamente. Veja o versículo 5. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José fala o que é justo. Então Moisés, ele, como aquele profeta do Senhor, e com certeza em nome do Senhor, ele diz assim: não é justo o que eles estão pedindo, é correto. E em seguida, ele expressa a determinação de Deus. É claro que ele também foi consultar Deus, apesar de que o texto aqui, dessa vez, não deixa esse detalhe claro, mas outras vezes nós vemos que ele vai consultar Deus e Deus diz para ele: faz assim. Então, ele foi, consultou o Senhor, naturalmente, e diz aqui o versículo 6, isto é o que o Senhor mandou. Então, veja, Deus agora traz uma palavra, um direcionamento em relação ao problema da tribo perder parte da sua herança para outra tribo por causa do casamento das moças que herdaram aquele pedaço da terra. Então, vamos ver o que Deus diz. Versículo 6. Isto é o que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: sejam por mulheres a quem bem pareceu aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo do pai. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada um à sua herança. Então, nós temos aqui a solução de Deus. E a solução de Deus qual é? Olha, as moças, elas têm liberdade para casarem com quem elas quiserem, desde que seja dentro da família da herança, da família delas, como diz aqui o versículo 6. Podem casar com bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai, com seus primos, né? Então, pessoas próximas, pessoas da família. Para quê? Para que não haja perda da terra, perda da herança, para que esse problema não aconteça. Então, Deus determinou isso, e determinou não somente em relação ao caso delas, mas também em relação à herança de qualquer outra moça que acontecesse de ficar para ela a herança, que o pai tiver morrido, né? E ficar só mulheres e elas receberem a herança. Então, qualquer filha que herdar alguma herança das tribos, versículo 8, das tribos dos filhos de Israel, se casará com alguém da família da tribo de seu pai. E Deus enfatiza várias vezes aqui, eu queria que vocês notassem, que a questão que os chefes das famílias de Gileade levaram para Moisés foi tão, assim, como é que eu posso falar? Sim,
Vou colocar da seguinte maneira. Moisés tinha dito, olha, é justo. E Deus confirma isso. É tão justo mesmo, segundo a palavra de Deus. Por quê? Porque não podia, irmãos. Deus tinha dado, olha, Deus diz assim, isso vem lá desde Abraão, que Deus disse assim, olha, eu vou fazer de ti uma grande nação, muitos descendentes, eu vou te dar a terra e eu vou ser o Deus de vocês, do povo que vem de ti. Isso está lá desde já do capítulo 12 de Gênesis, lá atrás, centenas de anos antes, né? Em que Moisés peregrinou ali, pois é não, Abraão peregrinou por aqueles lugares, e ele mesmo não tomou posse da terra, mas Deus disse, olha, essa terra vai ser do teu povo, e a tua descendência vai ser como a estrela dos céus, e Deus então disse, esta terra, mas quando Deus diz esta terra, Deus também está estabelecendo que parte da terra, a herança, aliás, a descendência, tomaria posse. As diversas tribos que nasceriam de Abraão. Claro que vem Abraão, Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó vem todos aqueles filhos, né? Inclusive filho de José também, que geraram tribos e que deles, então, nós temos aí esses descendentes, essas tribos formadas, e cada tribo fica no seu lugar, fica no seu território, e não pode perder o seu território. Por que não pode perder o seu território? Porque Deus é fiel, irmão. Porque Deus está dizendo assim, olha, aquilo que eu prometi na minha aliança com Abraão, centenas de anos antes, não vai ser quebrado. Não vai deixar de cada um herdar a sua parte, como Deus tem prometido. Então, aqui nós observamos a fidelidade de Deus, e com isso, Deus está dizendo assim também, olha, todos aqueles que creem em mim, estão reconhecendo, estão observando agora a minha fidelidade, mais essa expressão, que eu sou Deus fiel, que eu sou Deus que não minto, sou Deus, aquilo que eu prometi, eu darei. Eu quero mostrar para vocês aqui, pelo menos 3 vezes, Deus deixa isso claro aqui nos versículos. Vamos ler, a partir do versículo 7, que diz assim, assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo. Veja a ênfase, a herança não passará de tribo em tribo. Pois os filhos de Israel se chegarão, cada um à herança da tribo de seus pais. Veja a ênfase. E aí diz que qualquer filho, versículo 8, que herdar também, se casará com alguém da família dos seus pais. Aí diz no finalzinho do versículo 8, observe, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Vê, de novo, repete. Aí no versículo 9 diz assim, assim a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada uma à sua herança. Então se chegará cada uma à sua herança, se chegará cada uma à sua herança. E não passará de uma tribo para outra tribo. Então Deus está dizendo aqui, eu sou fiel e isso vai acontecer. Tá? Porque eu prometi isso a Abraão. Isso faz parte da aliança. Daqui a pouquinho eu quero que nós pensemos no nosso caso hoje, né? Na nova aliança. Mas às vezes eu falo logo nas nossas meditações, mas hoje eu quero falar só no final, mostrar a relação entre a antiga e a nova aliança aqui, nessa situação também. Mas, irmãos, o que as moças fizeram? Essas filhas de Zelofeade, elas eram moças fiéis a Deus, moças crentes, piedosas, tementes a Deus. E elas, quando elas se viram diante do problema lá atrás, elas foram falar para Moisés, pedindo o direito delas, né? Mas humildade também. E elas, então, esperavam no Senhor. Aqui, Deus dá uma ordem para elas. E essa ordem, ela tem 2 lados. Primeiro, vocês podem casar com quem vocês decidirem, desde que seja dentro da família. Então, vocês percebem os 2 lados, né? Da ordem de Deus para o casamento dessas moças. E aqui, irmãos, nós podemos pensar o seguinte, veja como Deus, ele deu liberdade. A primeira parte, quando diz assim,
casem com quem for bem aos seus olhos, né? Como diz aqui, eu vou ler como está aqui no texto. Versículo 6. Sejam mulheres de quem bem parecer aos seus olhos. Havia liberdade dessas mulheres, elas não eram. Um dia desse eu ouvi alguém dizendo assim, que na Bíblia, uma pessoa que não crê na Bíblia, né? Eu vi ele dizer assim, que na Bíblia as mulheres são objetos e tudo. Não é verdade. Não é verdade. Então nós observamos em cada circunstância. Existia, claro, a cultura da época, né? E Deus estava também legislando de acordo com as circunstâncias daqueles dias, daquele tempo, inclusive de acordo com a história da revelação que Deus estava trazendo. Mas nunca as mulheres foram, na lei bíblica, no Antigo Testamento, maltratadas. Ao contrário, as leis protegiam, né? Não as tratavam como objeto. E aqui nós temos um exemplo claro disso, que essas moças, por exemplo, tinham liberdade. Não era simplesmente chegado para elas e dito assim, vocês vão casar com esse. Não, elas tinham liberdade. No entanto, Deus deu uma recomendação exatamente dentro daquilo que ele já vinha prometido desde Abraão. A herança, a minha vontade é que a herança esteja com a tribo designada e não passe de uma tribo para a tribo. Portanto, a determinação de Deus foi: vocês podem casar com quem vocês quiserem, mas vocês devem casar com alguém da família, para que a herança fique dentro da tribo determinada. Né? Então, o que nós observamos aqui? Tem duas coisas aqui que se aplica de maneira geral. Essa lei aqui específica era uma lei para aquela época, em termos de casamento, não tem mais tribo hoje, não tem mais toda essa situação de passar terra de uma tribo para outra, não existe mais isso hoje nos nossos dias, né? Mas o princípio permanece. Qual é? Existe, irmãos, um juízo que cada, por exemplo, quem vai casar? Ninguém pode dizer para uma moça ou um rapaz, case com esse, case com esse. Ninguém tem autoridade por Deus, não existe isso, de dizer, case com esse. Existe a liberdade, a pessoa que vai fazer a escolha, evidentemente. Porém, essa escolha, essa é a primeira coisa, né? Segunda coisa, essa escolha tem que ser de acordo com os princípios da palavra de Deus, daquilo que a palavra de Deus orienta como um cônjuge correto, um bom cônjuge, um futuro marido, esposa e assim por diante. E o que essas moças fizeram, irmãos? As moças obedeceram, elas eram tementes a Deus. Veja o que diz o versículo 10. Vamos observar aí. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Maalá, Tisa, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios. E elas casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José. Assim, a sua herança ficou na tribo da família de seu pai. Então, irmãos, aqui quase encerra o livro de Números com essa expressão também de fé. Então, o que nós temos aqui? Essas moças obedeceram, seguiram a palavra de Deus, escolheram, mas escolheram homens e, como eu vi um comentarista colocar assim, um antigo comentarista reformado assim, existia melhor escolha do que aquela que Deus diz para elas escolher? Se ela dissesse assim, não, eu vou escolher uma outra pessoa porque, por exemplo, irmãos, eu estou apaixonada por outra pessoa, ou eu prefiro outra pessoa, não aquela que Deus, seguindo apenas sentimentos, a subjetividade, a vontade, o desejo pessoal, e não ouvindo as orientações da palavra de Deus, seriam felizes? Estariam fazendo boas escolhas nesse caso? Não. Então, elas temiam o Senhor e, em amor a Deus, fizeram a sua escolha de acordo com a vontade de Deus. E esse comentarista coloca assim, elas fizeram a melhor escolha, porque elas seguiram os princípios que Deus deu naquele caso, com quem elas deveriam se casar. Então, nós temos aqui, meus irmãos, fé dos chefes da família dessas moças, quando eles trouxeram a questão da tribo, porque eles reconheceram a palavra anterior de Deus, não foram rebeldes,
eles pediram a orientação de Deus nesse caso novo, e eles, em terceiro lugar, eles criam que Deus iria dar herança, por isso que eles estão aqui colocando esse problema, né? Vemos fé, vemos que Deus também agora traz a nova orientação para esse problema específico que Deus ainda não tinha dado, e as filhas de Zelofeade, essas moças também mostram fé, por quê? Porque também elas ouviram a palavra de Deus, elas obedeceram, e elas também, a semelhança do chefe das tribos, da família, elas também criam que Deus ia dar herança. Por isso que elas obedeceram, porque elas criam que Deus ia dar a herança para o povo do Senhor. Né? Então, tudo aqui, esse texto está cheio de fé. Cheio de fé. E olha como é que encerra o livro de Números. Vamos ler o versículo 13, que é o último versículo. Então, diz assim a palavra do Senhor. Estes são os mandamentos e os juízos que mandou o Senhor através de Moisés aos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó. E o livro encerra mostrando o seguinte, olha, tudo aquilo que tem acontecido nos últimos capítulos narram toda a questão, mesmo a questão de que Moisés não iria entrar na terra, que Moisés, Josué iria liderar no lugar dele, toda a questão das próprias filhas, que foram também falar da herança delas, toda a questão das tribos distribuídas e qual a parte da terra elas iriam herdar, toda a questão também, meus irmãos, inclusive que nós vimos na quarta passada, não foi? Das cidades de refúgio, da questão como se resolveria o problema dos assassinatos, da questão, irmãos, primordial, junto com essa questão da cidade do refúgio, onde iria o homicida para ser julgado, temos a questão dos levitas que estariam distribuídos por todas as tribos. Tudo isso é Deus preparando, olha só, inclusive também, lembrando ainda as tribos que já receberam parte da herança aquém do Jordão, né? Tudo isso Deus está preparando o povo para a travessia, para ele dar a herança, e chamando essas pessoas para a fé, e Deus está dando exemplo aqui de que elas creram nele, né? Então, irmãos, assim que se encerra o livro de Números, o livro de Números se encerra com ainda não aconteceu, mas Deus está reafirmando, preparando, porque vai acontecer a vitória do povo. E essa vitória só vai ser narrada no livro de Josué, quando então Josué vai atravessar o Jordão com o povo. O livro de Deuteronômio, então vamos começar a estudar, se Deus quiser, próxima quarta-feira, é um livro que é como um sermão final, são as últimas palavras de Moisés antes de morrer, relembrando tudo e também colocando para o povo, olha, sejam fiéis e olhem para frente, confiem e sejam fiéis à aliança do Senhor. Mas, meus irmãos, o livro de Números encerra assim, porque o livro de Números que nós passamos aqui várias semanas, com a graça de Deus, estudando, lendo, começamos estudando 4 capítulos, não foi? Mas depois nós começamos a ler um capítulo, porque foi melhor assim. Mas o que nós aprendemos com esse livro? Nós aprendemos que esse livro, que Deus estava exatamente contando o povo, dando já orientações para eles, organizando todas as coisas, desde antes, na verdade, dos livros anteriores, o culto, a aliança, tudo isso. Mas aqui no livro de Números, contando e preparando e organizando as tribos nas viagens, nas jornadas, para que eles, então, chegassem e invadissem com as posses da terra. Mas o que aconteceu nesse caminho? Você lembra? Apostasia. Lembra disso? Ou seja, os espias vieram, Moisés mandou os espias, eles vieram, difamaram a terra, o povo acreditou neles, eles, meus irmãos, acabaram por, nesse momento, em outras circunstâncias, mostraram incredulidade,
E Deus prometeu e disse assim: olha, vocês não vão entrar na terra. Aquela primeira geração que saiu do Egito, todos morreram no Egito. No Egito não, no deserto. 40 anos eles ficaram peregrinando ali e toda aquela geração morreu porque não creu, apostatou, não acreditou na promessa, ouviu os espias, ouviu aqueles que não estavam trazendo a verdade, a palavra de Deus. E o que aconteceu, meus irmãos, então? Morreram. Mas Deus disse: os filhos de vocês vão herdar. Os filhos de vocês que vocês duvidaram, acharam que iam morrer, eles vão herdar, mas vocês não vão herdar. E eles morreram, irmãos. Mas então aqueles filhos cresceram, se tornaram jovens, se tornaram adultos. E eles são essas pessoas aqui que nós estamos vendo nos últimos capítulos. Também pecaram algumas vezes, também duvidaram, mas Deus está cumprindo a sua promessa. E eles também são exemplos de fé, essa nova geração. E Deus, então, fez uma nova contagem, né, dos exércitos e tudo, dessa nova geração, e agora, irmãos, eles vão invadir e vão tomar posse da terra. Então, o que é o livro de Números? O livro de Números, ele é exatamente essa história de Deus já preparando para eles invadirem, e que aconteceu tudo isso. O que fica para nós de lição de todo o livro de Números, e especialmente aqui desse trecho, esse capítulo final tão interessante aqui? Irmãos, fica a questão de que Deus, da mesma forma nos nossos dias, está prometendo uma herança, uma terra, uma nova cidade, um novo país. Só que esta herança não é mais aqui, né? Não é mais aqui nesse mundo. Não é mais aqui. Por quê? Porque a antiga aliança, esse que eu sempre tenho procurado mostrar para vocês, a antiga aliança, ela é uma aliança preparatória, ela está apenas simbolizando, ela não era definitiva, ela está simbolizando todo culto que Deus prescreveu, tabernáculo, sacerdotes, animais que morriam todos os dias de manhã, à tarde, nós lemos aqui que era sacrifício, sacrifício. E toda essa peregrinação para a terra, tudo isso está apontando para a, a vinda de Jesus, aquele que era o cordeiro que iria derramar o seu sangue para a nossa salvação, e a promessa, como Deus prometeu lá atrás para Abraão, quando Deus disse assim: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que através dessas pessoas, dessa descendência, mais especialmente falando da tribo de Judá, viria o cordeiro que estava sendo tipificado, o Filho de Deus que morreria e que ganharia salvação para o Israel de Deus. Que o Israel de Deus qual é? É a igreja, que se compõe de judeus, descendentes de Abraão, mas também de gentios, de pessoas de todos os povos, tribos, línguas, nações que Deus vai unir e que Deus prometeu para essas pessoas assim: olha, eu vou levar vocês para a nova terra de vocês. João capítulo 14. Eu vou preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, eu voltarei para que vocês estejam comigo para sempre, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Então ele prometeu isso. Então esse texto se aplica assim para nós, se aplica no seguinte: olha, aqueles que são salvos são aqueles que descansam em Deus, que confiam no Senhor, que esperam nele, que confiam na sua promessa. Em outras palavras, que confiam em Cristo, que põem a sua fé em Jesus e que esperam tudo no Senhor Jesus Cristo. Esses herdam, esses são salvos e herdarão o novo céu e a nova terra, né? Mas esses também estão, que, meus irmãos, peregrinando. A aplicação para nós hoje é que a igreja, esse Israel de Deus, também está peregrinando em direção a essa Canaã celestial, em direção a essa cidade. E que nessa peregrinação há uma luta muito grande. Também existem tentações, também existem os Balaões. Lembra que nós estamos aqui, Balaão? Também existem os inimigos, os povos. Também existem, irmãos, os espias que dizem, que difamam a terra, os falsos profetas,
existem aqueles que querem voltar para o Egito, existem aqueles que estão tentando desviar a igreja, e existem aqueles também que vão apostatar, que vão abandonar, que vão deixar o povo de Deus, que vão acreditar nos falsos e que vão morrer. Existe tudo isso. Mas a palavra de Deus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. E quem são esses? São os que realmente creem. São esses que estão aqui exemplificados nos chefes das famílias dos pais, o chefe dos pais da família de Gileade, que estão exemplificados nessas moças tão assim, tão piedosas, tão crentes, as filhas de Zelofeade. Estão exemplificados nesses que confiam na palavra de Deus, que confiam naquilo que Deus tem falado, que Deus tem dito e que Deus tem prometido. E o Senhor Deus tem dito o quê? Creiam no meu filho, confiem no meu filho, confiem no Evangelho, na boa nova de salvação que ele trouxe. E aqueles que creem entram numa luta, é uma luta essa peregrinação, mas eles já são vitoriosos, porque vocês percebem também que Deus está com o seu povo todo o tempo, sustentando, perdoando, animando, fortalecendo, guiando, porque tudo é pela graça, até nós chegarmos lá. Então, essa luta é real, irmãos, é real. Então, nós estamos numa luta na nossa vida cristã, mas é uma luta vitoriosa. Então, a mensagem da palavra de Deus é essa para nós hoje, que nós confiemos, que nós, todos os dias, depositemos a nossa fé no Senhor, perseveremos e sigamos esse exemplo dessas famílias e dessas moças, para que então nós possamos herdar a terra. E a terra é do povo de Deus. Deus não falhará. Então, assim como ele nem nisso teve mudança, de que uma tribo ia herdar a terra de outra, porque Deus prometeu. Assim ele cumprirá a sua promessa hoje em relação ao povo de Deus. E tem outra coisa também que eu queria que vocês pensassem hoje comigo, né? Nós chegamos aqui e nós temos essas pessoas que estão herdando a terra, e é a nova geração, junto com dois apenas que creram lá atrás, da geração anterior, que é o quem? Josué, né? E Caleb. Quando nós chegamos aqui, nós pensamos, esses herdarão, mas aqueles que abandonaram, eles ficaram lá atrás. Eles perderam, irmãos. E perderam porque acharam que as promessas dos inimigos de Deus, dos que estavam convidando a eles para outras heranças, era melhor. Então, ao mesmo tempo, fica aqui a palavra de Deus nos dizendo, olha, creiam, esperem no Senhor, sigam adiante nessa fé, né? Pela graça o Senhor lhes dará esta perseverança, lhes sustentará. Mas fica também aqui a lembrança, irmãos, como não vale a pena deixar o Senhor por causa de falsas promessas, né? Que é a apostasia. Então, que Deus nos dê graça, que este estudo deste livro, meus irmãos, que nós fizemos aqui várias semanas, nos sustente exatamente nessa nossa peregrinação, fortaleça a nossa fé. Amém? Eu quero encerrar lendo com vocês, então, exatamente a questão da herança de novo, só para nós enfatizarmos. Veja o que diz o versículo 7. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão, cada um à herança da tribo de seus pais. E lá diz no versículo 8, finalzinho, para a segunda metade, no final, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Versículo 9, assim a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada um à sua herança. E o versículo 13 que diz, estes são os mandamentos, os juízos que mandou o Senhor através de Moisés, os filhos de Israel, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó. Então, na direção de Jericó. Deus está aqui, deixando mais uma vez reafirmado
vocês vão vencer. E essas são as minhas orientações. Né? Creiam. Então é isso, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos fortaleça cada vez mais nessa fé e todos os nossos irmãos também. Vamos orar. Ó Senhor, nós queremos agradecer por Sua misericórdia, Senhor, Sua graça sobre as nossas vidas e pelo Espírito Santo. O Senhor tem nos sustentado, tem nos dado a Sua palavra, tem nos dado fé, tem nos dado promessas maravilhosas, tem sido gracioso conosco, perdoado os nossos pecados, Senhor. Muito obrigado por tanta misericórdia, tanta graça. Nós queremos pedir que as leituras, Senhor, as reflexões, as meditações que fizemos em todo esse livro durante várias semanas deste ano, o Senhor aplique a nossa alma. Nós que temos frequentado aqui a reunião de quarta-feira, também todos aqueles que estiverem ouvindo pela gravação, pela transmissão, o Senhor edifique, Senhor, nesta fé bendita da herança, da boa notícia do Evangelho, da herança eterna em Cristo Jesus. E que todos perseverem, sejam fortalecidos, sejam santificados. Em nome de Jesus, Senhor, nos abençoa, nos fortaleça cada vez mais em Cristo Jesus. Nós oramos assim, muito obrigado por podermos ler este livro e nos abençoe na leitura e no estudo do novo livro de Deuteronômio, esse livro também tão maravilhoso, que seja de grande edificação para a nossa alma, o nosso estudo, em nome de Jesus. Seja conosco a sua misericórdia e a sua graça em Jesus Cristo. Amém. E amém.